Então, nós temos aqui uma poeta que tira a vida no auge da sua carreira. E a princípio você deve estar pensando, assim como eu também, de maneira preconceituosa, pensei antes de conhecer a poesia dela, que isso tem um pouco de glamour, porque a pessoa que se suicida cria uma aura e tal, e que talvez a poesia dela nem seja tudo isso, que tem a ver um pouco com essa sua história trágica. Mas eu te garanto, não é nada disso. É uma poesia muito bem trabalhada, muito aprofundada, há um trabalho artístico, há uma preocupação literária muito forte nessa literatura da Ana Cristina. Literatura de primeira qualidade. E é isso que a gente vai tentar mostrar um pouco para vocês na análise desse livro aí, certinho? Bom, vamos falar primeiro sobre a ideia de poesia marginal. Há um questionamento muito forte se a Ana Cristina é uma poeta marginal, ela faz parte dessa poesia marginal. Tem alguns aspectos que a encaixam na poesia marginal. Primeiro, ela se identificava muito com esse movimento. Os seus 3 primeiros livros foram feitos de maneira artesanal, como faziam os poetas marginais, a chamada geração mimeógrafo. O que era isso? Mimeógrafo era uma forma de reproduzir textos muito utilizada nas escolas para fazer prova. Eu lembro quando eu era criança, vinha aquela prova com cheiro de álcool. Era um rolo, né, que você criava uma matriz e aí você ia passando as folhas, né? Havia uma espuma com álcool e aquilo ia quase que um xerox, que ia produzindo o texto ali. Essa geração de poesia marginal, né, principalmente dos anos 70, ela usava muito esse mimeógrafo. A Ana Cristina se identificou com muitos poetas dessa geração da poesia marginal. Chegou a namorar alguns deles e tal. Então, nesse sentido, ela pertence sim à poesia marginal. Mas, por outro lado, existem diferenças entre a poesia da Ana Cristina e a poesia marginal. A poesia marginal é uma poesia meio descompromissada. Uma poesia que não tem um trabalho muito sério em cima da literatura, é uma coisa meio descartável, meio de imediatismo, não tem muito pensamento em torno da poesia no sentido literário. Já a poesia da Ana Cristina tem um profundo compromisso literário, com o trabalho literário mesmo, com a arte literária. Há uma reescrita obsessiva no texto dela, ela não produz assim de maneira espontânea, natural, ela está sempre reescrevendo, procurando obsessivamente a melhor forma, a melhor expressão, a densidade do seu texto. Há uma intensidade, uma profundidade muito grande na sua poesia. Nesse sentido, ela se distancia da poesia marginal. Então, ela teve um flerte, ela conviveu com essa poesia marginal, ela produziu seus primeiros livros no modelo da poesia marginal, mas ela foi muito além disso. Há um trabalho, há um compromisso artístico que a diferencia dessa poesia marginal. Então fiquem atentos em relação a isso.